Olá, bem-vindo à Ignição para Matemática e Física. Na aula de hoje, vamos resolver o exame de Física de 2019, primeira época. Fique ligado, porque neste canal eu posto vídeos de Matemática e Física todos os dias. E é importante que você se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que eu falo. É muita coisa de valor que eu falo aqui no canal para ajudar você a tornar a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de partilhar este vídeo porque há muita gente lá fora que está a precisar aprender esta matéria. Fique por dentro porque eu e você e eu, juntos, vamos bater qualquer teste. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Este exame contém 10 questões. O exercício número 1 apresenta o seguinte enunciado. Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. A figura 1 mostra um eletroscópio de folhas inicialmente neutro, do qual se aproxima um bastão eletrizado com a carga de sinal desconhecido. Observa-se que, com a aproximação do bastão, as folhas do eletroscópio se abrem. Nesse caso, pode-se dizer que a linha A carga do bastão é positiva. A linha B, a carga das folhas é negativa. E a linha C, com a aproximação do bastão, alguns prótons são atraídos das folhas para o botão do eletroscópio. Ora, para nós resolvermos este exercício com sucesso, é necessário fazer uma análise aqui desta figura. Portanto, nesta figura, como se pode ver, temos aqui um eletroscópio de folhas, do qual são mostrados aqui cargas negativas e o eletroscópio encontra-se com as suas folhas abertas. Neste caso, estamos perante uma situação em que o eletroscópio, estando inicialmente neutro, fica com cargas separadas devido à aproximação de um corpo eletrizado. Portanto, este fenômeno chamamos de indução eletrostática. Na zona mais próxima do corpo indutor, neste caso o bastão, aparece carga de sinal diferente. E como estão mostradas aqui as cargas negativas, vamos dizer que o bastão está eletrizado positivamente. Enquanto na zona mais afastada, aqui neste caso nas folhas, onde elas se encontram abertas, aparecem cargas positivas devido à indução eletrostática. E é por isso que vamos escolher a opção A carga do bastão é positiva. Evoluindo, vamos para o exercício número 2 deste exame, cujo enunciado é o seguinte. O gráfico da figura 2 representa a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor, em função do tempo. Qual é, em coulombs, a carga elétrica que passa por uma secção reta do condutor nos primeiros 0,5 segundos? Ora, analisando a figura deste exercício, percebe-se facilmente que a intensidade é constante ao longo do tempo e o seu valor é 4, e como tal, nós vamos tirar os seguintes dados. A intensidade da corrente elétrica é igual a 4 amperes. E temos aqui o tempo, o intervalo de tempo decorrido, que é de 0,5 segundos. E o que se pretende calcular aqui é a carga elétrica decorrido este tempo. Portanto, na resolução, escrevemos a fórmula que nos permite calcular a carga elétrica e relaciona essas três grandezas. A intensidade da corrente elétrica é igual à carga sobre o tempo, o intervalo de tempo. E como nós pretendemos calcular a carga, então passamos a grandeza ΔT para a esquerda. E como se encontra a dividir, vai passar a multiplicar. E é por isso que a carga é igual à intensidade vezes o intervalo de tempo. E como tal, vamos usar esta equação para calcularmos a carga elétrica. Daqui substituímos os dados na fórmula. Teremos carga elétrica é igual ao valor da intensidade, que é 4 amperes, vezes o valor do tempo, que é 0,5 segundos. E, por via disso, teremos 4 vezes 0,5 igual a 2 coulombs. O exercício número 3 diz o seguinte. A figura representa um circuito elétrico. Determine em unidades SI a resistência equivalente. E na linha B nós queremos calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ora, para nós calcularmos a resistência equivalente, primeiro devemos saber como é que se encontram interligadas as resistências deste circuito. Como se pode ver,
as duas resistências de 10 e de 20 amperes se comunicam através de um único elo de ligação. Quando é assim, diz-se que estão em série, pois deste lado aqui é uma interrupção, porque aqui é na fonte de tensão. Neste caso, temos como dados resistência 1 igual a 10 ohm, resistência 2 é igual a 20 ohms. O que se quer calcular na linha A é a resistência equivalente ou a resistência total. E como já dissemos, estão em série, então para a linha A, a resistência total ou equivalente é igual a resistência 1 mais resistência 2. Assim sendo, resistência total é igual a resistência 1, 10 ohms, mais resistência 2, 20 ohms. E por via disso, a resistência total é igual a 30 ohms. Na linha B, nós pretendemos a diferença de potencial entre os pontos A e B. A diferença de potencial simboliza-se por U, e como é entre os pontos A e B, fica assim. Recorrendo à lei de Ohm, teremos diferença de potencial entre os pontos A e B é igual à resistência entre A e B vezes a intensidade que percorre o nosso circuito. Repara que entre A e B apenas temos a resistência de 20 ohms e é por isso que nós aqui, em vez de escrevermos resistência AB, vamos escrever que é a resistência 2. Portanto, a resistência 2 é a resistência entre os pontos A e B. Agora, aqui também não temos o dado da intensidade, portanto, devemos calcular primeiro a intensidade. Vamos guardar esta equação para usarmos depois. A intensidade da corrente elétrica no circuito calcula-se como sendo tensão total sobre a resistência total. E como nós temos o valor da tensão total, podemos tirar diretamente aqui da figura, que é de 30 volts. Então escrevemos 30 volts a dividir pelo valor da resistência total, que nós calculamos na linha A, que é 30 ohms. Então a intensidade é igual, dividindo 30 por 30, resulta em 1 ampere. Daqui já podemos recuperar a fórmula para cálculo da tensão AB. Neste caso, tensão AB será igual ao valor da resistência 2, que é de 20 ohms, vezes a intensidade, que é igual a 1 ampere. Assim sendo, tensão entre A e B é igual a 20 vezes 1 é igual a 20, neste caso 20 volts. Vamos para o exercício número 4, cujo enunciado é o seguinte. O gráfico representado na figura 4 mostra a variação da corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial aplicada entre os seus extremos. Determine em unidades SI a resistência elétrica do condutor. A potência dissipada no condutor quando a corrente que o atravessa é de 10 amperes. A energia dissipada no condutor em 1,5 minutos quando se aplica uma tensão de 6 volts entre os seus extremos. Ora, para nós calcularmos a resistência elétrica do condutor, como nos é pedido na linha A, nós recorremos à lei de Ohm, resistência é igual a tensão sobre a intensidade. E como na figura temos os dados correspondentes à tensão e intensidade, podemos tirar diretamente aqui a leitura. Portanto, quando a tensão é de 20 volts, nós temos uma intensidade de 2 amperes. Então, temos aqui 2 amperes. E como tal, dividindo esses dois valores, teremos 10 ohms. Portanto, resolvemos por via disso a linha A. Na linha B, pede-se a potência dissipada no condutor quando a corrente que o atravessa é de 10 amperes. Portanto, na linha B, queremos a potência quando a corrente I for igual a 10 amperes. Para isso, nós devemos usar a seguinte relação. A potência é igual a tensão vezes intensidade. Portanto, vamos usar esta relação. Mas, como aqui nos é dada uma intensidade de 10 amperes,
nós devemos procurar qual é a tensão que corresponde à intensidade de 10 amperes. E como na figura nós já sabemos que 20 volts corresponde a 2 amperes, temos aqui 20 volts corresponde a 2 amperes, então nós vamos escrever 20 volts correspondem a 2 amperes. Então, esta intensidade de 10 amperes corresponde a X. E vamos calcular o X. Neste caso, X é igual a períodos meios é igual a períodos extremos. Então, teremos 20 volts vezes 10 amperes a dividir por 2 amperes. 20 vezes 10 resulta em 200, então teremos 200. Aqui simplificamos amperes, ficamos com 200 volts sobre 2. E, a terminar, X é igual a 100 volts. Portanto, este é o valor da tensão. Daqui, recuperamos esta fórmula para calcular a potência. Assim sendo, potência como é igual a tensão vezes intensidade, passa a ser igual a o valor da tensão que calculamos agora, 100 volts, vezes a intensidade correspondente que é de 10 amperes. Por via disso, a potência é igual a 1000 e a potência é dada em watts. Na linha C, pretende-se a energia dissipada no condutor em 1,5 minutos quando se aplica uma tensão de 6 volts entre os seus extremos. Portanto, na linha C é uma situação em que nós queremos calcular a energia, dado que o intervalo de tempo é igual a 1,5 minutos, enquanto a tensão U é igual a 6 volts. Para nós calcularmos isto com sucesso, usamos a equação energia é igual a tensão vezes intensidade vezes intervalo de tempo. Mas repara que nós não temos o valor da intensidade para esta tensão dada. Mais uma vez, vamos recorrer à figura. Da figura, sabemos que quando a tensão é de 20 volts, a intensidade é de 2 amperes. Portanto, vamos aproveitar esta relação para calcularmos a intensidade para a tensão de 6 volts. Então, escrevemos 20 volts correspondem a 2 amperes. Então, 6 volts correspondem a X. Daqui, X é igual a períodos meios igual a períodos extremos. Ficamos com 6 volts vezes 2 amperes, né? A dividir por 20 volts. Isto é igual a 6 volts vezes 2 amperes resulta em 12. Aqui simplificamos a unidade de volt e fica a unidade de ampere. E ainda por 20. Assim sendo, o nosso X passa a ser igual a 0,6 amperes. Portanto, já temos o valor da intensidade que corresponde a 6 volts. Agora, repare que a grandeza ΔT está em minutos. É necessário convertê-la para segundos. Para tal, nós multiplicamos 1,5 por 60. Isto porque 1 minuto corresponde a 60 segundos. E por via disso, o tempo passa a ser igual a 90 segundos. Portanto, é este o valor que nós vamos usar. Continuando, a energia passa a ser igual ao valor da tensão, que é de 6 volts, vezes o valor da intensidade. A intensidade é igual a 0,6 amperes. 0,6 amperes, vezes ainda o valor do intervalo de tempo, que são 90 segundos, vezes 90 segundos. Efetuando esta multiplicação, a energia será igual a 324 joules. O exercício número 5 apresenta o seguinte enunciado. A figura apresenta um ponto P, temos um ponto P aqui assim, nas proximidades de um ímã em forma de barra. Sabendo que N corresponde ao polo norte da bússola e S ao polo sul, qual será a orientação de uma agulha magnética colocada no ponto P? Portanto, aqui no ponto P é colocada uma agulha magnética. Nós sabemos que uma agulha magnética também é um pequeno ímã, apresenta 2 polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. Como o ponto P se encontra próximo deste ímã com os respectivos polos sul e norte magnético, então há de se aplicar a lei
qualitativa das interações magnéticas, nós sabemos que polos magnéticos do mesmo nome repelem-se, enquanto polos magnéticos de nomes diferentes atraem-se. E como tal, a agulha magnética vai se orientar de tal maneira que, nesta zona mais próxima do polo norte, se encontrará o polo sul magnético da agulha. Então vamos ver qual é a figura que apresenta o polo sul magnético da agulha mais para a esquerda. Vamos ver aqui as nossas opções. Temos a opção A, não. Temos a opção B. Portanto, a opção B é que apresenta a agulha magnética com o polo sul mais para a esquerda, porque este polo é atraído pelo polo norte magnético do nosso ímã. O exercício número 6 apresenta o seguinte enunciado. Indique a alternativa que melhor completa a afirmação seguinte. A histórica experiência de Oersted, que unificou a eletricidade e o magnetismo, pode ser realizada por qualquer pessoa, bastando para tal que ela disponha de uma pilha comum de lanterna, de um fio elétrico e de um ou de uma. Portanto, o que o Oersted usou? Usou um eletroscópio, usou um interruptor, usou uma lâmpada ou usou uma bússola? Portanto, o Oersted usou uma bússola. O exercício número 7 diz o seguinte. A figura 6 representa uma onda que se propaga num dado meio. Determine em unidades SI a amplitude, a linha B, a velocidade de propagação da onda, se seu período é de 0,4 segundos. Ora, para a linha A, como a amplitude corresponde aos valores máximos atingidos pela onda durante a sua propagação, então o valor máximo aqui é 15. E como tal, vamos escrever que a amplitude é igual a 15 centímetros. Na linha B, nós queremos a velocidade de propagação da onda. Na linha B, nós queremos a velocidade. Portanto, para nós calcularmos a velocidade, temos a seguinte equação. A velocidade é igual ao comprimento de onda sobre período. Então, vamos apoiar nesta equação para nós calcularmos a velocidade de propagação da onda. E aqui ainda aparece um dado, o período é igual a 0,4 segundos. E da figura nós devemos tirar o dado que corresponde ao comprimento de onda. O comprimento de onda corresponde a pontos consecutivos que estão em concordância de fase. Agora, o que se deve fazer é dividir esta onda em partes. Portanto, deste ponto ao outro temos 50 metros. Vamos dividir isto em que é 0. Dividimos aqui em 1, depois 2, depois temos 3, depois temos 4, depois temos 5, depois temos 6, a seguir temos 7, a seguir temos 8, 9 e 10. Portanto, os 50 metros correspondem a 10 divisões. Assim sendo, vamos escrever 10 vezes comprimento de onda sobre 4 é igual a 50. Então, daqui passamos o 4 para a direita, pelo que 10 vezes lambda é igual a 50 vezes 4. E ainda 10 vezes lambda é igual a 200. Daqui passamos 10 para a direita, vai passar a dividir. Lambda é igual a 200, a dividir por 10, isto é igual a 20 metros. Portanto, o comprimento de onda é igual a 20 metros. Daqui já podemos aplicar esta equação para calcularmos a velocidade dada por lambda sobre t. Assim sendo, velocidade é igual a o valor de lambda, que ora calculamos, que é 20 metros, a dividir pelo período, que é 0,4 segundos. E a terminar, a velocidade é igual a 50 metros por segundo. Vamos agora para o exercício número 8, cujo enunciado é o seguinte. Uma partícula oscila ao longo do eixo OY, com movimento harmônico simples, de acordo com o gráfico representado na figura 7. Determine em unidades SI o período para a linha A e na linha B a frequência. Como na linha A nós queremos o período T, vamos olhar diretamente no gráfico. O período de oscilação de uma onda corresponde ao tempo de uma volta completa. A nossa onda começa a subir aqui assim, do 0, desce para 0,1 e depois volta a recomeçar esta característica no 0,2. Portanto, este valor de 0 até 0,2 corresponde ao nosso período.
E é por isso que vamos escrever período é igual a 0,2 segundos. Na linha B, nós queremos calcular a frequência. Ora, nós sabemos que a frequência é o inverso do período e, como tal, fica fácil para a gente resolver. Bastando para isso substituir valores, teremos 1 sobre 0,2 segundos, que é o valor do período. Assim sendo, a frequência é igual a 5 Hz. Evoluindo, vamos para o exercício número 9. O exercício número 9 diz o seguinte: o gráfico da figura 8 mostra o movimento de um ponto material em movimento. Determine em unidades SI a velocidade inicial do movimento. E a linha B, a aceleração do movimento. Ora, analisando a figura, fica fácil determinar a velocidade inicial. Portanto, aqui no início do nosso gráfico, temos o valor de 20, que corresponde à velocidade. Então, é o valor da velocidade inicial, cujo valor é 20 metros por segundo. Na linha B, nós queremos o valor da aceleração. Como se sabe, a aceleração corresponde à variação da velocidade sobre a variação do tempo. E como o nosso gráfico já nos mostra esta variação da velocidade na variação do tempo, vamos substituir os valores correspondentes. Então, escrevemos velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. E isto será igual a nossa velocidade final, é a velocidade aqui no final da reta, que corresponde a 28. Então escrevemos 28 metros por segundo, menos o valor da velocidade inicial, que é de 20 metros por segundo, sobre o tempo final. O tempo aqui no fim é 4 segundos. Então escrevemos 4 segundos, menos o tempo inicial. O tempo inicial é aqui no início do nosso movimento, que é 0. Portanto, daqui é só operarmos normalmente. A aceleração será igual a 28 menos 20 resulta em 8 metros por segundo, sobre 4 segundos menos 0 é igual a 4 segundos. E daqui é fácil perceber que a aceleração é igual a... dividimos 8 por 4, que resulta em 2 metros por segundo ao quadrado. E por via disso terminamos o exercício número 9. A terminar, vamos resolver o exercício número 10, cujo enunciado é o seguinte: um corpo é largado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Qual é, em unidades SI, o tempo gasto para atingir o solo? A linha B, a velocidade do corpo ao atingir o solo. E temos um dado aqui da aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, temos como dados a altura, que é igual a 125 metros. Na linha A, nós queremos calcular o tempo gasto para atingir o solo. E na linha B, nós queremos a velocidade com que o corpo atinge o solo. Resolvendo isso na linha A, vamos escrever a equação para a queda livre, que a altura é igual a 1 sobre 2 da aceleração de gravidade vezes o tempo ao quadrado. Aliás, o próprio exame já nos dá o dado da aceleração de gravidade, cujo valor é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos substituir aqui os valores correspondentes, pelo que o H é igual a 125 metros, então escrevemos 125 metros, é igual a 1 sobre 2 vezes, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e ainda vezes tempo ao quadrado. Ora, simplificamos aqui 10 por 2, porque vai resultar em 5, então ficamos com 125. E ainda podemos simplificar metro e metro, é igual a 5 por segundo ao quadrado vezes o tempo ao quadrado. Então, segundo está a dividir, vai passar a multiplicar, e o 5 está a multiplicar, passa a dividir. Então ficamos com 125 sobre 5 segundos ao quadrado é igual a tempo ao quadrado. Como nós sabemos, 125 a dividir por 5 resulta em 25 segundos ao quadrado. Este é o valor do tempo ao quadrado. Então, daqui teremos tempo t é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 segundos ao quadrado. Isto vai dar mais ou menos 5 segundos.
E como se sabe, o tempo é positivo, então o tempo t é igual a 5 segundos. Daqui já podemos evoluir para a linha B, onde vamos calcular a velocidade dada por aceleração de gravidade vezes o tempo. Assim sendo, teremos o valor da aceleração de gravidade 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo, que é de 5 segundos. Por via disso, a velocidade é igual a 50 metros por segundo. Assim sendo, terminamos a resolução do exame de física de 2019, primeira época. Espero que eu tenha ajudado a contribuir para que você tenha um pleno proveito na sua aprendizagem em física, de modo a bater o exame. Por hoje é tudo, até no próximo vídeo.